Você já se perguntou qual é o melhor? Ser sócio de um dos maiores bancos do Brasil ou receber aluguel de imóveis todos os meses sem sair de casa? Eu investi R$ 500 em cada um desses ativos, Banco do Brasil, BBAS3 e MXRF11, o maior fundo imobiliário em número de cotistas do Brasil. E os resultados, depois de 12 meses, me surpreenderam. Não porque um foi muito melhor do que o outro, mas porque esse comparativo me ensinou algo que vai muito além dos números. Fica comigo até o final, porque lá eu vou te contar uma grande lição, a mais importante desse experimento, e ela pode mudar completamente a forma como você pensa sobre investimentos. Eu me chamo Alberto Pompeu e a minha missão aqui na internet é só uma: te ensinar o feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder as dicas diárias sobre investimentos saudáveis. Senhor, muito obrigado por mais esse vídeo. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado por me dar mais essa oportunidade, Pai, de ser ponte de prosperidade para essas famílias que me assistem agora. Me use como um servo bom e fiel para fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Estaremos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digita amém nos comentários. Espalhe a energia de Deus no nosso vídeo para garantir que ele será incrível. Antes de te mostrar todos os cálculos, eu preciso te contar uma coisa. Sou nordestino, cresci vendo meu pai acordar cedo todos os dias, trabalhar no banco, não como cliente, mas como funcionário. O Banco do Brasil fez parte da história da minha família por décadas. Meu pai trabalhava no Banco do Nordeste, mas eu tinha familiares que trabalhavam no Banco do Brasil. E quando eu comecei a investir, uma das primeiras coisas que eu pensei foi: por que não ser sócio desse banco que eu sempre vi de longe? Ao mesmo tempo, eu via todo mundo falando de fundo imobiliário, aluguel sem ter imóvel, renda passiva caindo na conta todos os meses. Essa ideia também me encantou. Aí eu resolvi colocar R$ 500 em cada um, deixar exatamente por 12 meses, o período de um ano, e mostrar para você com honestidade o que aconteceu durante esse período. Alberto, o que é esse tal de BBAS3? É o ticker de negociação das ações do Banco do Brasil na Bolsa. Quando você compra BBAS3, se torna sócio do Banco do Brasil. Não é depósito, não é conta corrente, você é dono de uma pequena parte de um dos maiores bancos públicos do mundo. João Vitor está jogando na tela aí as informações puxadas direto do site Investidor 10, o site que eu uso para fazer esse acompanhamento espetacular. Esse banco existe desde 1808. É uma empresa perene, como eu gosto de chamar. Atravessou guerras, crises, presidentes, impeachments e continua de pé e lucrando. Como acionista, você pode ganhar de duas formas comprando ações do Banco do Brasil: valorização da ação, se o preço sobe, você ganha na venda. Comprou por 20, vendeu por 30. Ou proventos, que são os juros sobre capital próprio, e os dividendos. O banco resolve distribuir parte do seu lucro entre os acionistas. E o que é o MXRF11? É o código do Max Renda, um fundo imobiliário de papel. Não é um imóvel, não é fundo de imóvel físico. É um fundo imobiliário que investe em dívidas atreladas ao mercado imobiliário, principalmente em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Simplificando, o fundo empresta dinheiro para o setor imobiliário e recebe juros por isso. E esses juros chegam até você mensalmente, como se fosse literalmente um aluguel. O MXRF11 é o maior fundo imobiliário em número de cotistas. Hoje, puxando a números atualizados, temos mais de 1.400.000 pessoas investindo em MXRF11. Como cotista, nós podemos ganhar de duas formas: na valorização da cota, comprou por 9, vendeu por 11, ou, no meu preferido, nos aluguéis mensais. Todos os meses o MXRF11 paga seus aluguéis livres de impostos, sem precisar cobrar ninguém e sem precisar ter imóvel. Bora para os números. Na tela, João Vitor, bora fazer aqui o comparativo. Então, nós temos o Banco do Brasil versus o Fundo Imobiliário MXRF11. Valor investido R$ 500, o período de junho de 2025 a junho de 2026. A cotação do início de Banco do Brasil, R$ 22,99, de MXRF11, R$ 9,52. Hoje, Banco do Brasil, no momento que eu estou gravando e finalizando a comparação, R$ 20,08, MXRF11, R$
9,98. O Banco do Brasil se desvalorizou, caiu 12,7%. E o MXRF11 nesse período subiu 4,8%. O Banco do Brasil sofreu muito nesse período por conta de tarifaço, por conta de bolsa de valores, que estamos com incerteza por conta do próximo presidente. Então, o Banco do Brasil acabou que sofreu muito. Nós temos aqui um resultado de perca para o Banco do Brasil, por conta disso tudo que aconteceu. E a renda variável é assim, ela é muito atingida por fatores externos. Então, nós temos um ponto negativo, perdendo dinheiro nesse período. Já no MXRF11, nós ganhamos, nós tivemos ali uma valorização de 16,8%. Nas ações do BB, perdemos 7,5%. Como eu falei, o banco passa por um ano difícil. O lucro caiu, a inadimplência do agronegócio fez com que esse lucro tivesse uma perca considerável. Os resultados dos trimestres decepcionaram o mercado e o preço da ação caiu quase 13% no período. Mas tem um detalhe importante, o banco continuou pagando proventos. Quem tinha ação recebeu cerca de R$ 1,18 por ação ao longo desse ano. Isso deu uma amenizada na perda, mas não foi o suficiente para trazer a nossa operação para o positivo. Então, o resultado final de Banco do Brasil, quem investiu 500 em junho, terminou com aproximadamente 462,50, uma perda líquida de 37,50 no período. Mas não podemos esquecer que é um dos maiores, na verdade, bancos públicos do mundo. Existe desde 1808, tem mais de 200 anos. É um banco que se reinventa, é um banco que já passou por diversas crises e eu não tenho dúvida alguma que essa crise do agronegócio, o Banco do Brasil, irá superar. Já no MXRF11 temos destaques positivos, a cota valorizou quase 5% no período. O fundo pagou 10 centavos por cota todo mês, sem falhar nenhum mês. Isso é previsibilidade. Isso tem um valor absurdo dentro do mercado de investimentos. Em 12 meses, quem tinha R$ 500 investidos recebeu cerca de R$ 59,90 em rendimentos mensais, isentos de imposto, mais a valorização da cota. Então, nós temos um cálculo final do seguinte: R$ 500 eu investi em junho e terminei com aproximadamente R$ 583,90. Um ganho líquido de grana de R$ 83,90. Agora você deve estar pensando, é muito melhor MXRF11 do que Banco do Brasil. Não é assim que funciona. Em outro período, essa comparação poderia ter um resultado completamente diferente. Em 2023, para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil subiu quase 70% e quem estava lá dentro multiplicou o patrimônio. E o MXRF11 não chegou nem perto desse número. Nas ações, nós temos uma volatilidade muito maior. Nos fundos imobiliários, nós temos uma previsibilidade. Eu poderia ter virado o vídeo aqui e ter dito, invista tudo em MXRF11, é o melhor. Mas isso seria desonesto, porque 12 meses não conta a história completa de nenhum ativo. Então, qual lição eu tiro desse experimento? Nenhum ativo sozinho protege a sua carteira. O Banco do Brasil perdeu o valor, mas pagou proventos. Se você continua aportando, você está comprando o Banco do Brasil mais barato. Então entende, se esse pincel é um bom pincel, escreve muito bem, eu gosto de dar aulas com ele, se eu passar ali e ver que esse mesmo pincel está pela metade do preço, eu vou ficar o quê? Feliz, porque eu posso comprar mais pincéis. O Banco do Brasil é um bom banco, uma boa empresa, existe há mais de 200 anos, lucrativa, está no setor perene, eu considero uma boa empresa. E o MXRF11 ganhou valor e pagou renda mensal, cada um cumpriu um papel diferente. E é justamente aqui que entra a filosofia que eu defendo há anos, mais precisamente há 7 anos. A filosofia do tema do meu livro, Feijão com Arroz que Funciona. Olha aí, não tá bonitão o livro. Feijão com Arroz que Funciona no mundo dos investimentos. Aliás, livro exclusivo só para quem é aluno Prósperos por enquanto, tá? Quando eu era criança, minha mãe dizia, filho, feijão com arroz todo dia não enjoa, sustenta. Eu cresci com isso na cabeça. Comia quase todo dia feijão com arroz e gostava. Quando eu comecei a estudar investimentos, percebi que essa era a melhor metáfora possível. Uma carteira de feijão com arroz não depende nunca de um último ativo, de um único ativo. Não aposta tudo em uma única empresa. Não fica rezando para a ação subir.
A carteira do feijão com arroz, ela tem boas ações, bons fundos imobiliários, uma boa renda fixa e um bom mercado americano. O Banco do Brasil não é errado, o MXRF11 não é perfeito. O que é errado é colocar todos os ovos numa cesta só. O que é errado é ter só ovos. Caro não é o ativo que caiu. Caro é a ignorância de não diversificar. A ignorância custa caro demais. Alberto, mas o que tu fazia se tivesse R$500? Tu colocaria onde? Com muita honestidade. Começando do zero, eu colocaria no Tesouro Selic. Depois eu iria estudar, montar minha reserva de emergência, entender o Tesouro Selic, entender o CDB de um bom banco. Depois, formar a carteira do feijão com arroz. Quanto eu vou conseguir investir todos os meses? Vai ser 500? Então vamos dividir em 4 partes iguais. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, mercado americano. Eu vou reinvestir os dividendos. Eu vou continuar fazendo esse processo de investir um pouco todos os meses, faça chuva, faça sol, presidente A, presidente B. Eu não vou ficar entrando em pânico de notícia de mercado, eu vou continuar fazendo o que está sob o meu controle. Bolsa de valores presta sim, o que não presta é investir sem estrutura, o que não presta é tentar ficar encontrando as oportunidades dentro da Bolsa de Valores. O que a gente aprendeu hoje, preste muita atenção, olha o resumo. BBAS3 é ser sócio do Banco do Brasil com potencial de valorização e proventos. MXRF11 é a renda passiva mensal, isenta de imposto de renda, no maior fundo imobiliário em número de cotistas do Brasil. Em 12 meses, na experiência que a gente fez, nem tudo são flores. Banco do Brasil, tivemos uma perca de 7,5%, porque eu mostro tudo, não é só uma coisa boa não. Já o MXRF11 ganhou 16,8%. Vejam como é importante ter diversificação, mas entendemos também que 12 meses não vão definir o que é o melhor para sempre. O contexto, ele importa muito. A carteira certa, ela tem ações, fundos imobiliários, renda fixa, mercado americano. É o feijão com arroz que funciona. Sem reserva de emergência, nenhum investimento funciona direito. Meu povo, se esse vídeo te ajudou, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o grupo da família, que é muito legal esse comparativo, mostrar a diversificação, bem legal. E claro, assistir outros vídeos, tem um monte de aula gratuita aqui no meu canal do YouTube, eu espero que você goste e assista, tá bom? Até o próximo vídeo, vai assistir, porque conhecimento vale mais do que dinheiro. É bíblico, Provérbios capítulo 3, versículo 13. Vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, tá bom? Vai assistir os outros vídeos. Bora!